Antes de começar, nós fizemos agora a leitura do texto que nós vamos estudar e verificar hoje. Vocês têm visto Mateus capítulo 5, nessas quartas-feiras. E daqui a pouco nós vamos ler mais uma vez, para fixar na nossa mente. E antes disso, eu queria lembrar de dois ditados que não sei se para você é conhecido, talvez para mim é, mas ditados que comparam a questão de pais e de filhos. Por exemplo, tal pai, tal filho, ou filho de peixe, peixinho é. Você fala isso para a pessoa que você vê que aquela criança ou aquele filho é a cara do pai, ou às vezes até parecido com a mãe, Mas a questão é da filiação, da comparação, e você vê que eles são bem parecidos, então você fala esses ditados. E isso tem um pouco a ver sobre o texto que nós vamos estudar hoje, que fala sobre a semelhança que nós temos que ter com o nosso Pai Celestial. E o texto que nós vamos estudar, ele é um texto bem fácil de ser entendido. Não há palavras difíceis de se compreender, é um texto bem direto sobre o que Jesus queria ensinar para os discípulos. Talvez a maior dificuldade desse texto seja aplicar em nossas vidas, pois o texto fala sobre o segundo grande mandamento que Jesus deixou para nós, que é amar o próximo como a nós mesmos. Mas a grande dificuldade está em que nós não devemos amar somente quem é fácil de amar, mas amar também aquelas pessoas que nós não gostamos. Então, talvez por isso, o texto até seja fácil de ser entendido, talvez ele não seja tão fácil de ser aplicado. Vamos ler de novo Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48. Mateus capítulo 5, versículos, vamos ler do 43 ao 48. O texto nos fala assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar, irmãos? Pai, nós entendemos a leitura que fizemos aqui. Obrigado pela Tua palavra, que nos confronta, que nos mostra, que é viva, que transforma os nossos corações, e que pedimos ao Senhor agora, é que o Senhor nos ajude a não só ler e compreender superficialmente, mas que o Senhor nos ajude a olhar para dentro de nós, avaliar o nosso coração e deixar que a Tua palavra nos confronte e nos ajude a viver aquilo que o Senhor nos fala. Peço que o Senhor ajude a todos nós a estarmos com o coração pronto para ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Para entender um pouco, antes da gente entrar no texto, Mateus escreve, você já deve ter visto um pouco do contexto, então não quero me voltar muito para isso, mas ele escreve para judeus ali, para aqueles judeus que tinham confiado em Jesus como Messias, e para aqueles judeus que tinham confiado em Jesus, eles
soubesse que eles não estavam traindo os ideais de Deus para a nação de Israel, somente porque eles tinham crido naquele que a nação tinha oficialmente rejeitado. Então eles precisavam entender que eles creram em Jesus como Messias, como aquele a quem foi prometido desde o Antigo Testamento. Então, Mateus 5, do versículo 1 até o capítulo 7, do versículo 29, nós temos o chamado Sermão do Monte. E nesse trecho aqui, ele proclama os princípios do rei para a vida no reino. Quais são os princípios do Rei Jesus para que nós, como seus filhos, pudéssemos viver? Então, Mateus ele conseguiu, no seu propósito, provar que Jesus era o Messias, o rei que eles tanto aguardavam, e que Deus não tinha abandonado os seus planos para o estabelecimento desse reino. Era com esse propósito que Mateus escreveu esse livro. E essa divisão principal, ela se encaixa essa divisão que nós vamos ver agora, pelo menos uma parte dela, se encaixa no propósito geral do livro, que era demonstrar que a mensagem que foi pregada pelo Rei Jesus era verdadeira e ela era conforme a lei que eles já conheciam, com a Torá, que era chamada, né? Que Deus deu a Israel. E em contraste com a justiça hipócrita que aqueles líderes religiosos estavam tentando colocar no povo. Então esse era o objetivo de Jesus, porque existia o que aqueles líderes religiosos falavam, que era uma justiça própria, era algo que era hipócrita. Jesus mesmo chamou aqueles religiosos de sepulcros caiados, porque eles estavam bem vestidos, eles se comportavam bem, mas por dentro o coração deles estava podre. Então era isso que Mateus escreve com esse propósito, de o que ele estava dizendo em todo, do capítulo 5 ao capítulo 7, no Sermão do Monte, estava em conformidade com a lei que foi dada a eles, não com a justiça daqueles religiosos, justiça falsa. Bom, aqui em todo esse trecho aqui, a passagem crucial está no versículo 17 ao 20, onde o relacionamento entre os princípios do reino e a lei de Deus é definida. Jesus aqui negou que ele tivesse vindo abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. E ele veio ser um referencial verdadeiro para que aquelas pessoas pudessem se avaliar. Tá bom? Bom, dos versículos, no capítulo 5, dos versículos 21 até o 48, nós vamos ler hoje do 43, ver do 43 ao 48, mas desde o versículo 21, Jesus está contrastando aqui a interpretação de 6 passagens da lei lá do Antigo Testamento com a interpretação dos líderes judaicos, a fim de demonstrar a natureza da verdadeira justiça. E a sua ênfase era na superioridade dos princípios do reino, em contraste com a piedade hipócrita dos escribas e dos fariseus. Então, para nos ajudar a entender o texto de hoje, nós vamos lidar com algumas perguntas. Então você compreendeu qual é o propósito aqui de Mateus em dizer o que Cristo veio fazer? Ele queria dizer: vocês sabem da lei, vocês ouviram sobre a lei desde o Antigo Testamento e vem passado em geração, só que as interpretações estão sendo diferentes. Então, Jesus veio confrontar exatamente isso.
o que eles diziam que devia ser e o que de fato Deus, por meio da lei, quis dar ao povo. Então, a primeira pergunta que nós vamos tratar aqui nesse texto é o que aqueles religiosos estavam falando. Versículo 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus então fala, vocês ouvem o que eles estão falando. Eles estão afirmando: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus sabia que, embora a lei verdadeira que foi colocada lá falava de amor, de compaixão, a tradição daqueles homens, eles estavam colocando totalmente o contrário, colocando ódio aos inimigos. E eu queria que nós dessemos uma olhada em Levítico, capítulo 19, rapidamente. Vamos ver o que fala a lei a qual Jesus estava se referindo. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Vamos ler o versículo 33 e o 34 também, do capítulo 19. Fala: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não os oprimireis. Como o natural, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não precisa abrir, eu vou falar rapidamente, mas em Êxodo 23, do versículo 4 ao 5, fala: se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe o conduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Você percebe que diferença há no que aqueles religiosos estavam falando para o que a lei de fato falava? E era isso que Jesus queria confrontar naquela época. Porque a lei não fala amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas a lei fala de amor ao próximo e fala de compaixão e até de ajudar o seu inimigo se ele estiver precisando. E a gente precisa entender um pouco como que era a mentalidade dos judeus, por que eles tinham tanto... O Samuel falou um pouco na pregação de domingo, né? O processo, porque eles tinham os gentios publicanos como inimigos, né? Então, para o judeu, toda pessoa que não era da sua nação era seu inimigo. Possivelmente por todo o histórico que eles tiveram, porque lá no Antigo Testamento, eles se juntaram com povos inimigos, que Deus disse para eles não fazerem isso, e eles acabaram se envolvendo com idolatria. Por consequência disso, o povo foi levado ao cativeiro. Então, tinha também a questão dos samaritanos, que eram judeus misturados com outros povos, e eles tinham essas nações como inimigas, como impuras. Então, essa era a mente do judeu. Qualquer que não fosse judeu era inimigo. Também eles passaram pelo cativeiro e eles aprenderam a lição sobre idolatria. Desde lá eles nunca mais foram idólatras, mas eles vinham sendo subjugados por outras nações. E existe também o surgimento na época do exílio de partidos religiosos, fariseus, saduceus, os escribas, aqueles que copiavam. E
esses religiosos, eles criam na lei, na Torá, eles criam em tudo, mas também eles criam nas interpretações dos rabinos. Quando aqueles rabinos olhavam para a lei, então eles interpretavam do modo que eles entendiam que devia ser, e aquilo eles tinham como verdade. E talvez por isso, então, que ao interpretar a lei, eles falam, sim, amai, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo. Sim, Jesus falou isso, mas odiarás o teu inimigo? Não. Não foi essa a lei. Possivelmente eram interpretações daqueles religiosos que interpretavam assim. Então Jesus veio para contrastar isso. Não era a lei mais as interpretações, é somente o que Deus falou. E Jesus ali, ele não estava contradizendo a lei mosaica, ele colocou-se contra a interpretação legalista daqueles homens que interpretaram a lei, e ele chamou atenção apenas para o que a lei dizia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele estava combatendo aqueles acréscimos que estavam sendo colocados pelos religiosos. Então, quando Jesus fala assim, eu, porém, vos digo, Jesus estava explicando e exemplificando o que era exceder e muito a justiça desses religiosos. Pois Deus está se importando com o nosso interior. Então, pensando um pouco nas nossas vidas, a questão de que eles falam de amar o próximo e odiar o inimigo. O que podia ser o inimigo? A gente falou que o inimigo dos judeus era qualquer pessoa que não fosse da sua nação. Qualquer pessoa que não fosse judeu era inimigo. Mas pensando em nossas vidas, quem são nossos possíveis inimigos? Quem nós somos desafiados a amar? Nós somos desafiados a não só amar o nosso próximo, no sentido de quem nós gostamos, mas nós somos desafiados a amar o nosso próximo, também quem nós não gostamos. Talvez na escola, aquele grupinho que insiste em fazer bullying com você, toda vez que você passa, ele xinga ou fala alguma coisa que você não gosta. Talvez no trabalho, aquele colega que te tira do sério, toda vez que você passa por ele e ele faz uma gracinha que não te agrada. Isso pode ser, talvez, nosso inimigo. Ou aquele irmãozinho que está na igreja, que eu não vou nem falar. Principalmente aqueles que estão na igreja já há muito tempo, é tempo suficiente para magoar, para ser magoado, e talvez pessoas tenham se tornado inimigas até dentro da igreja. Ou aquele que não vai muito com a sua cara, aquele que você nem sabe o porquê, mas ele não vai com a sua cara. E aí você também não vai com a cara dele. Existe isso? Muitas vezes, você não considera a pessoa como inimigo, mas a postura é como se ele fosse o seu inimigo. Vamos pensar talvez em ex-relacionamentos, ou talvez mais além em criminosos, em políticos corruptos, em pessoas que divergem do nosso pensamento. N motivos, N pessoas, N situações que podem nos fazer ser inimigos umas das outras. E aí você pensa, ei, mas isso não dá. Não dá para fazer isso. Amar os nossos inimigos? Verdade. Não dá. E é aí que nós temos que ver Jesus em todo esse processo. Nós precisamos viver de tal maneira que Deus seja a única explicação da nossa vida, para que nós possamos fazer isso que Ele falou. Realmente, por nós mesmos não dá. Mas nós precisamos viver de tal forma que a explicação para que isso aconteça seja Deus em nossas vidas. Para que sirva de testemunho, para que as pessoas conheçam que somos de Deus. Nisto conhecereis que são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros.
Mas aí então nós vamos verificar outra pergunta. O que Jesus falou? Quando ele fala, eu, porém, vos digo. Eles falaram aquilo, mas agora eu vou contrastar. Eu vou negar o que eles estavam falando e vou falar o que é a realidade, o que é a verdade. Versículo 44 ao 47. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Se nós formos pensar nesses versículos, tantos que, desde o 21, pela sexta vez Jesus está derrubando os alicerces daqueles religiosos, de forma que Ele está expondo o coração deles para essa missão impossível. Qual foi de fato a ordem que foi dada? Amai o teu próximo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus aqui quer redirecionar a mente daquelas pessoas. Se vocês são meus discípulos, se vocês são filhos de Deus, vocês precisam pensar desse jeito. É dessa forma. Foi isso que eu ensinei, é isso que eu estou ensinando. Amai os vossos inimigos, orai pelo que vos persegue. Quem eram os inimigos? Ele fala, orai pelos que vos perseguem. E essa palavra tem o sentido de perseguição sistemática, de ataques, de pessoas que perseguem as outras, que atacam as outras constantemente. E aí a gente pode pensar, nós já falamos quem podem ser nossos possíveis inimigos. Os exemplos que nós citamos. Vamos ler o apóstolo Paulo também nos trazendo instrução para aquela igreja. Vamos ler Romanos capítulo 12. Ver o que Paulo também fala a respeito disso. Romanos capítulo 12, nós vamos ler dos versículos 18 ao 21. Romanos capítulo 12, versículos 18 a 21. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Paulo também, ao escrever para a igreja de Roma aqui, ele fala algo totalmente diferente, algo inconcebível, que nós possamos olhar para os relacionamentos que nós conhecemos, até para nós mesmos, os nossos relacionamentos, e verificar que isso é inconcebível, se não for algo que seja de Deus, se não for algo que mostre o nosso coração, algo que revele que somos filhos de Deus, nós não vamos conseguir fazer. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que isso quer dizer? Por muito tempo eu não soube o que isso queria dizer aqui. Eu falei, como que pode esse negócio de brasas vivas? Mas é que vai fazer a mente dele ficar em parafuso. Se eu sou inimigo dele, como ele está me servindo? Como ele está me abençoando? Como ele está me ajudando? É isso que Paulo quer dizer aqui.
Porque isso não é normal. Isso não acontece naturalmente. Só acontece porque o Espírito Santo habita no teu coração. E Jesus, então, tentando reverter o pensamento que eles tinham ali, dizendo qual de fato era a ordem, falando sobre os inimigos e qual a nossa postura, qual a postura que eles deveriam ter com os inimigos. Ele nos revela aqui também por que amar. Por que nós devemos amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem? Isso é para revelar a nossa nova identidade. Nós precisamos nos parecer com o nosso Pai Celestial. Lembra da ilustração que eu falei no começo? Sobre os ditados, tal pai, tal filho, filho de peixe, peixinho é. As comparações que há, porque filhos às vezes são a cara do pai. Assim como essa ilustração, nós precisamos nos parecer com o nosso Pai Celestial. É necessário que nos pareçamos com Ele. E isso é algo que nos chama atenção, porque Cristo nos mostra que somente um Filho de Deus pode ser diferente. É interessante a gente notar aqui no versículo que quando ele fala: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de Deus. Ele podia dizer, mas para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. No final aqui no versículo 48, ele fala também: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Porque somos filhos de Deus, Ele nos trata como filhos. Se amar somente os que nos amam, os publicanos também fazem a mesma coisa. E aqui os publicanos, eles odiavam os publicanos. Por quê? Porque eles eram judeus, mas que serviam os romanos, que coletavam impostos, que extorquiam o povo. Então era muito odiado. E Jesus fala: se vocês amarem somente os que vos amam, os publicanos, aqueles que vocês odeiam, eles fazem a mesma coisa. Saudar somente os vossos irmãos, os gentios também fazem isso. Mas o crente, ele faz isso, ele faz o que as pessoas normais fazem, mas nós precisamos fazer a mais. Nós precisamos fazer muito mais. E é isso que Jesus vinha ressaltando, porque se alguém te obrigar a andar 1 milha, o crente vai e caminha 2. Se alguém te der um tapa no rosto, o crente tem que virar outra face. É isso que nos difere pela nossa salvação, pela nossa nova identidade que nós temos em Cristo. Espera-se que a nossa semelhança com o nosso Pai se mostre na nossa vida diária. Nós somos filhos de Deus. E é preciso que essa semelhança com o nosso Pai, que essa diferença seja mostrada na nossa vida. A pergunta que nós precisamos fazer: existe algo na minha vida que não pode ser explicada em termos naturais, que somente é manifesta porque o Espírito Santo habita no meu coração? Existe algo na nossa vida que pessoas que não conhecem a Deus olhem e vejam: não é possível, isso não pode se explicar. E a única maneira de ser explicado é porque o Espírito Santo habita no teu coração. 2 Coríntios 5,17 fala que nós somos nova criatura, que as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Talvez quando a gente leia o Sermão do Monte pela primeira vez, dando uma lida, geralmente nós nos sentimos desencorajados, desanimados. Isso aqui está difícil. Mas aí então, no próprio sermão, também nos anima. Por quê?
porque Ele nos lembra que nós somos filhos do nosso Pai Celestial. Que não estamos entregues nos nossos próprios recursos insuficientes, pois Cristo habita em nós. Nós somos ramos da videira, e é ela que nos sustenta. Cristo é a videira e nós somos seus ramos. E há poder, há recursos, há vida, há sustentação que sai da videira para sustentar os ramos. O que cabe a nós somente é produzir frutos. Nós não devemos nos sentir desencorajados. Nós devemos sentir encorajados, porque nós temos um Pai Celestial que cuida de nós, que nos dá condições de viver a vida cristã de modo digno do Evangelho. Versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Perfeito no sentido de maduro, uma ideia de completude, porque é Ele que faz a todos nós completos. Nós somos completos em Cristo Jesus. Quando nós tentamos agir pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios recursos, aí nós nos tornamos incompletos. Mas quando nós dependemos de Cristo para a nossa ação, aí sim nós estamos completos em Cristo, somente nele. Na nossa vida nós temos demonstrado a semelhança com o nosso Pai Celestial. Nós temos dependido de Cristo para todas as nossas ações, a nossa vida. Nos nossos relacionamentos na igreja, com os nossos irmãos, aquelas pessoas para quem nós olhamos e muitas vezes a gente vê como inimigo. Samuel falou disso também no domingo. Nós precisamos agir de maneira contrária. Nós precisamos agir conforme filho do nosso Pai Celeste, em quem dependemos toda a nossa vida, os nossos recursos. Que você e eu, isso é um desafio muito grande para todos nós, possamos pensar nessas coisas, refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Ele quer que você dependa dele. Ele quer que você se aproxime, se encontre com ele todos os dias e dependa dele para todas as coisas. Amém?